caras, aqui é o Jack e nós estamos em mais uma aula da comunidade Homens Fortes. Hoje é a aula de número 112. Então nós seguimos aqui, caras, na leitura do nosso livro, O Avivamento do País de Gales, capítulo 4, a gente está na página 27. Dias de grande poder. Vamos lá. Em novembro de 1904, depois de meses e anos de preparação, o fogo do avivamento caiu em Loughor, a cidade de Evan Roberts, no país de Gales, como vimos no capítulo 3. Ao mesmo tempo, o Espírito estava agindo em outras cidades próximas, às vezes de forma espontânea, sem qualquer ligação com um centro ou líder de avivamento, outras vezes por meio de Evan Roberts ou de outros pregadores e jovens cheios do fogo recém-derramado. Cidade após cidade foi alcançada e contagiada com o poderoso impacto da presença de Deus que conhecemos como avivamento. Pausa. Uma coisa que eu gostei até aqui do livro, você sabe, eu não li esse livro antes, tá? Eles não formatam o avivamento. Por exemplo, nós tivemos agora o avivamento em Asbury. Muitas pessoas diziam assim, não, lá é um avivamento, porque não tem a figura de uma pessoa. Cara, será? Será? Ou então outras pessoas precisam da figura central de um ser humano para considerar um avivamento. Será? Então, assim, eu acredito que nós temos avivamentos de diversas formas e tipos. Eles vão carregar um núcleo que vai se repetir sempre, mas e o núcleo nós temos ali no que envolve arrependimento, confissão de pecado, senhorio de Jesus, abandono de uma vida pecaminosa, o abraço da santidade, abraçar a santidade, mas várias outras características não são elementares no avivamento, são características que podem ser descartadas, tá? Então, isso precisa ficar claro aqui, eu gostei disso, né? Em alguns locais do país de Gales, o avivamento derramou sem a figura de alguém. O poder do Espírito Santo veio poderosamente. Em outros momentos, não, era através da vida de Evan Roberts. Reuniões ininterruptas. O que você acharia de uma reunião que não tivesse hora para terminar? Que talvez nem tivesse alguém à frente para coordenar, sem cultinho para cuidar dos seus filhos pequenos, sem inário ou retroprojetor, sem roteiro, totalmente imprevisível. Assim eram geralmente as reuniões que brotavam por toda parte no país de Gales durante o avivamento, como um derramamento importante. Um detalhe importante, Deus estava presente. Então, essa é uma outra coisa. Esse era o avivamento lá no país de Gales. Então, nós lemos notícia, né, no que envolve em Asbury, que havia uma ordem ali. Eles estavam cantando, havia presença dos pastores guiando o que deveria ir acontecer. As pessoas deveriam ir cantar, confessar pecados. Eles estavam tomando providência no que envolvia alimento para as pessoas, água. Então havia uma organização. No início não havia, mas depois havia. Já nesse avivamento que não há. E nós, brasileiros, latinos, nós temos a tendência a achar que os avivamentos precisam ser sempre nos moldes da bagunça e do caos. Às vezes vai ser assim? Sim, às vezes vai ser bagunçado e caótico. Mas o Espírito tem que ter algo para bagunçar. Essa coisa de não vamos fazer uma playlist para cantarmos, não vamos preparar um sermão, na hora o Espírito revela. Isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de preguiçoso. Não, mas e se o Espírito Santo tiver uma outra mensagem? Daí eu vou deixar a minha de lado e vou pregar que o Espírito Santo me guiar no momento. Mas eu tenho que ter algo para abandonar. É a mesma coisa daquele cara que quer trabalhar na obra de Deus, ele não está trabalhando, ele diz, mas se Jesus me chamar para fazer alguma coisa, eu tô aqui, tô pronto, daí não trabalha. Não, cara, Davi abandonou as ovelhas, né? Elias abandonou, Eliseu abandonou os bois. Você tem que estar fazendo algo e abandonar esse algo, entendeu? Ok? Vamos lá então?
Veja essa descrição de uma das reuniões relatada por J. Edwin Orr, um dos historiadores desse avivamento, que conversou diretamente com pessoas que estiveram presentes. É uma descrição um pouco longa, tá? Prestem atenção. Merrington Lewis era um garoto de 7 anos em 1904. O pai dele trabalhava nas minas de carvão. Um dia normal de trabalho, o Sr. Lewis chegou em casa às 3 da tarde, quando terminava o seu turno. Tomou um banho para tirar o pó preto e chamou a esposa. Vamos à reunião. Pegaram as 3 crianças pequenas e foram a uma igreja que tinha um grande templo, chegando lá às 4 da tarde. O local já estava abarrotado, mas para uma mãe com 3 crianças, sempre se dá um jeito. Ninguém sabia se Evan Roberts viria ou não, pois havia centenas de reuniões em todas as partes, e ele nunca avisava em que lugar pretendia estar. Nesta ocasião, porém, ele apareceu inesperadamente às 19 horas. Todos estavam contentes em vê-lo, mas o auditório estava tão cheio que não tinha como chegar à frente. Foi preciso subir aos ombros dos homens que estavam em pé nos corredores e depois passar para cima do púlpito. Finalmente, depois de chegar lá, Evan disse apenas 2 palavras: vamos orar. Foram as únicas palavras que conseguiu pronunciar, porque em seguida as 1.800 pessoas presentes começaram a orar todas ao mesmo tempo. Um homem começou a suplicar: Deus, dá-me uma outra chance e acertarei tudo o que está errado em minha vida. A mãe clamava pelo filho que saíra de casa e nunca mais mandara notícias. Outra pessoa estava se dedicando para servir a Deus no campo missionário. Um homem perto do Sr. Lewis deu-lhe uma cotovelada e disse: você pode parar de orar um pouco e me dizer como faço para ser um cristão? Uau, que demais. Por volta das 22 horas, Evan Roberts foi embora, mas passou a noite em oração na casa onde estava hospedado. Às 2 da manhã, o Sr. Lewis chamou a esposa para levar as crianças para casa. Foi preciso ir andando sob a garoa que caía, carregando as 2 que já estavam dormindo. Às 3 da manhã, estavam todas à cama, mas como já estava próximo da sua hora de trabalhar, o Sr. Lewis sentou-se numa cadeira na sala para cochilar um pouco. No outro dia, ao chegar do trabalho às 3 da tarde, tomou banho e chamou a esposa novamente. Vamos à reunião. Pegaram as 3 crianças e voltaram para o templo, onde a reunião continuava ininterruptamente desde o dia anterior. Eu não sei o que eles vão falar aqui sobre isso, mas isso é uma bênção, só que o corpo humano tem limites. E nós temos relatos assim de pessoas que passaram bastante mal em meio a avivamentos, ok? Vamos lá. Era isso que estava acontecendo por toda aquela região. Não se falava de outra coisa. Havia reuniões nas casas, grupos conversando, reuniões ao ar livre, multidões que chegavam aos templos das igrejas horas antes do início das reuniões. Pessoas que vinham para criticar, jornalistas, políticos, curiosos. E curiosos também eram tocados por Deus e se convertiam. Quem vinha de cidades vizinhas pegava o fogo e o levava de volta para sua região, espalhando ainda mais. De acordo com estimativas conservadoras, mais de 30.000 pessoas se converteram só nos primeiros 2 meses do avivamento. Muito forte isso. Lidando com a popularidade. Uma pausa aqui. Avivamentos vão sempre atrair uma massa muito grande de pessoas. Então, não vai atrair só gente limpinha, direitinha, acertadinha, né? Com cabelinho do Bart Simpson quando vai para a igreja, né? Não. Nós vamos atrair todo tipo de desgraça, de pessoa complicada, de gente de treva, de gente humilde, de ovelha, de lobo, enfim. É o preço. Lidando com a popularidade. Tente imaginar algo assim acontecendo hoje, com o poder da mídia, a força das organizações, o culto à personalidade. Quanto tempo o homem levaria para domesticar e controlar o mover de Deus? Fenomenal. Fenomenal essa pergunta. O complicado é quando nós aprendemos a emular, a simular o rosto de Deus.
E quanto mais tempo nós temos na igreja, mais nós aprendemos a simular a presença de Deus, a simular os atos de Deus. E isso é uma tragédia. Seguindo, que Deus os guarde disso. Embora naquele tempo a organização e a força humanas fossem mais primitivas do que hoje, a tendência da sua natureza era a mesma. E Evan Roberts, ainda que jovem e inexperiente, preocupava-se muito com essas coisas. Seu temor era de que o homem se tornasse o centro das atenções, e ele advertia constantemente que o Espírito Santo se retiraria se o seu povo fixasse a atenção nos líderes. Seguindo. Por essa razão, Ivan fugia o quanto possível de toda espécie de publicidade, não permitia que se tirassem fotos e recusava-se seguidamente a dar entrevistas a jornalistas que vinham de várias partes do mundo. Mesmo naquela época, as notícias corriam rapidamente e Evan Roberts já se tornara, sem querer, um dos pregadores mais famosos do mundo. Evan fazia todo o empenho para que as reuniões e o movimento em geral não dependessem dele. Muitas vezes entrava numa reunião e ficava totalmente em silêncio, só orando e cantando com a congregação, e saindo depois sem ter dirigido uma palavra em público. Ele não avisava onde iria pregar, e várias vezes cancelou compromissos quando percebia que as pessoas vinham só para ouvi-lo. Em uma ocasião, para impressionar o povo com a necessidade de olhar somente para Jesus, Ivan perguntou para a congregação reunida: quantos aqui creem nas promessas de Deus? Um coro de vozes respondeu afirmativamente. Vocês concordam que uma promessa dada pelo próprio Senhor Jesus seria especialmente preciosa? Sim, responderam. Vocês se lembram de que ele prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ele estaria no meio deles? Sim, responderam novamente. Vocês acreditam nisso? Sim. Acreditam mesmo? Sim, acreditamos, bradaram mais alto. Temos 2 ou 3 aqui? Ele perguntou à multidão de mais de 2.000 pessoas. A congregação riu-se da pergunta. Então, Jesus está aqui. Sim. Eu quero saber, ele insistiu. Jesus realmente está aqui? Sim, ele está, bradaram mais alto. Muito bem. Então vocês não precisam de mim. Pegando o chapéu e o casaco, Ivan saiu e foi para outra reunião. Muito bom. Alguém foi embora por causa disso? Não. Reconheceram que Jesus de fato estava presente e continuaram por várias horas orando, cantando e buscando a Deus. Eu não sei vocês, mas está mais do que na hora de Jesus ser o centro das nossas igrejas, dos nossos ministérios, daquilo que fazemos. Existem pregadores que conseguem passar 1 hora pregando sem citar o nome de Jesus uma vez. Sermões que não são focados em Jesus, hinos que não são focados em Jesus, canções que não são focadas em Jesus, igrejas que não são focadas em Jesus, ministérios que não são focados em Jesus, avivamentos que não são focados em Jesus, agendas que não são focadas em Jesus, e como diz Leonardo Ravenhill, por que tarda o pleno avivamento? Olha, basicamente, é porque nós não dependemos do avivamento, nós conseguimos fazer as coisas sem o Espírito. Nós estamos dizendo o tempo todo para Deus, olha, eu consigo sem a tua presença. Enfim, Deus nos ajude, caras, que Deus nos ajude. Seguindo, o poder dos cânticos. Outra coisa que facilmente acontece durante um mover de Deus é o foco ser desviado para fenômenos, emoções ou bênçãos. Uma das marcas dos avivamentos de Gales eram os cânticos. Os galeses já eram um povo muito aficionado à música, acostumados a cantar grandes hinos da igreja. Agora, com o avivamento, os cânticos ganharam uma dimensão totalmente nova. Era comum, durante as reuniões, uma parte da congregação estar cantando um hino em glorioso e reverente estado de arrebatamento, enquanto a outra estava prostrada no chão, clamando a Deus em agonia por misericórdia.
Cantar de forma tão impressionante e maravilhosa, relatou uma testemunha. Sem qualquer ensaio ou preparo musical, só poderia ser algo gerado pelo próprio Espírito Santo. Não havia coral, nem diretor de louvor, nem órgão ou outro instrumento musical. Eram vozes cantando espontaneamente, com um som incrível, do mais profundo do coração. Cantavam, soluçavam, intercediam numa mistura inacreditavelmente poderosa. Outra coisa que faz parte dos momentos de avivamento são hinos, canções, cantar. O capítulo 5 de Efésios vai ligar o enchimento do Espírito Santo à música, à canção, ao louvor, aos salmos. E é fato, quanto mais cheios do Espírito Santo nós estamos, menos murmuradores nós nos tornamos, mais agradecidos nós passamos a ser. Ok? É por isso que eu sempre disse, se o teu culto doméstico ele não possui hino, louvor, você fez tudo, menos cultuar a Deus. De fato, nós precisamos abrir mão de muita coisa, como homens, para cantar ao Senhor. Eu admito que nós temos muitas igrejas hoje que os hinos eles são femininos, as letras não são convidativas, os tons são enjoados, as vozes que conduzem a igreja muitas vezes são vozes estridentes. Nós precisamos voltar com o grave nas reuniões. Nós precisamos voltar com as vozes dos homens, suas mãos levantadas. O povo precisa olhar novamente os homens se curvando diante da majestade do Senhor. Eu sempre digo que os jovens da nossa igreja eles precisam contemplar o cara mais casca grossa da igreja, suas mãos levantadas e sua voz cantando ao Senhor. Deus os ajude, caras. Seguindo. Cantar era um dos frutos do avivamento. Inúmeras pessoas relatavam como estremeciam, riam, cantavam por horas, depois de serem poderosamente batizadas no Espírito Santo. A música era um dos principais meios de liberar a presença de Deus nas reuniões e nas vidas individuais. Mas, com todo esse tremendo ambiente da presença de Deus e poderosa liberação do Espírito Santo, através dos cânticos, muitos vinham às reuniões só para curtir o ambiente. Mesma coisa nos dias de hoje, né? Isso sempre acontece. Evan Roberts, porém, não o aceitava. A reunião para ele era o lugar onde se buscava estar face a face com Deus. Perfeito. A reunião para ele era o lugar onde se buscava estar face a face com Deus. Porandeu. Nós estamos diante de Deus. E a reunião, a Assembleia dos Santos, ela é algo santo, ela é algo separado por Deus. Não é a mesma coisa que um culto doméstico, não é a mesma coisa que uma oração particular. É diferente. Não era um momento para se deliciar com a música, satisfazer com os gloriosos efeitos. A verdadeira experiência com Deus em um avivamento era muito mais profunda que algo tão superficial, dizia Ivan. Por isso, muitas vezes, ele mandava a congregação parar no meio de um cântico. Parem, ele dizia. Vocês não estão cantando do coração. Não podemos agir assim. A igreja que tem uma canção. O país de Gales tem uma topografia de vales estreitos e compridos, separados por montanhas. Diziam na época que era possível atravessar o país inteiro e nunca perder o som da igreja cantando. Enquanto você subia a montanha de um lado do vale, ainda conseguia ouvir os cânticos da igreja lá embaixo. Perto do topo da montanha, quando o som dos cânticos estava quase sumindo, já começava a ouvir no vale vizinho o som da igreja, que ia aumentando à medida que você descia do outro lado. Num certo sentido, um avivamento é a igreja cantando o que acontecia mesmo no país de Gales. Porém, não é a igreja meramente cantando, é a igreja que achou sua canção. Uau. Vou ler de novo, não sei se ficou bem claro aqui. Num certo sentido, um avivamento é a igreja cantando. O que acontecia mesmo no país de Gales. Porém, não é a igreja meramente cantando, é a igreja que achou a sua canção. Existe uma grande diferença entre as duas coisas. A igreja atual, por exemplo, canta muito, mas não tem uma canção. Temos muita técnica, muitos cantores, muitas músicas, muito barulho, mas não se ouve o som diferente, que é a canção
e realmente vem do Espírito, da outra dimensão. Quando ficarmos tão exaustos que não nos restarem mais forças para lutar, quando estivermos cansados dos programas, cansados das tentativas de sermos aceitos e reconhecidos, cansados da religiosidade que se reduz e se adapta para sobreviver numa cultura e nunca será transformada por nada aquém de um avivamento, quando chegarmos ao ponto de clamarmos em desespero a Deus, é nesse ponto que Deus nos devolverá essa canção. Uau! Vivemos na esperança de que em breve Deus nos visitará outra vez e nos dará essa nova canção. Quando isso acontecer, todos saberão. No próximo capítulo, veremos alguns dos efeitos do avivamento na sociedade do país de Gales. Sensacional. Sensacional. Enquanto nós não estivermos desesperados pela presença do Espírito, pelo poder do Espírito, pela vida do Espírito, enquanto nós estivermos acostumados com a vida que estamos vivendo, nada vai mudar, cara. Nada vai mudar. Vamos orar? Pai, peço tua graça nesse momento. Eu peço tua graça sobre cada um que está aqui, cada um que está ouvindo essa aula, cada um que está acompanhando o que está sendo falado aqui. Que o teu mover, tua glória, teu poder seja derramado sobre esses homens. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrame teu poder. Traga a tua glória sobre a vida de todos que estão vendo essa aula. Nós precisamos do teu Espírito nos guiando. Nós precisamos, Senhor, ter um desespero com a atual ordem das coisas. Em nome de Jesus. Devolve-nos a tua unção. Derrama ela sobre nós. Para que teu povo se alegre em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Eu gostaria muito que você conversasse um pouco sobre cantar. Você orasse nesse momento e você meditasse sobre canção. Como que está a canção da tua vida? Vocês podem ouvir uma canção do Casting Crowns, que é Life Song. Procurem ela no YouTube legendada e meditem sobre essa canção. O que nós temos cantado? Nossa vida tem cantado ao Senhor. Nossa vida tem sido um cântico ao Senhor. Eu tenho tido prazer em cantar ao Senhor nas reuniões, ou eu tenho sido enfadado por isso? Eu tenho ouvido mais a música do mundo, da cultura, dos demônios. O que está tocando no meu coração? O que está tocando no meu ouvido? Tá bom? Deus abençoe você e até semana que vem. Valeu!